Ao ir no jardim de sua mansão, o milionário ficou paralisado ao conhecer sua nova jardineira. Ela usava o mesmo pingente que ele deu à sua filha antes de desaparecer há 19 anos. O som dos passos ecoava no piso de mármore da mansão Monteiro. As paredes altas, adornadas com quadros de artistas renomados, pareciam observar, em silêncio, o homem que caminhava lentamente pelo salão principal. Eduardo Monteiro, um dos empresários mais poderosos do Brasil, tinha a postura de um rei, mas o olhar de um homem derrotado. Mesmo cercado de luxo e sofisticação, ele carregava um vazio que nenhuma riqueza poderia preencher. Havia uma melancolia profunda em seus olhos escuros, um peso silencioso que o acompanhava há 19 anos. Todas as manhãs seguiam o mesmo roteiro. Acordava cedo, tomava um café preto e amargo, o único sabor que parecia combinar com sua rotina sem cor, e vestia roupas impecavelmente alinhadas. Mesmo sem ter para quem se apresentar, em seguida, caminhava até o jardim da mansão, o único lugar onde conseguia respirar um pouco melhor. Ao abrir as portas de vidro que davam acesso ao jardim, o cheiro fresco das flores recém-regadas invadiu o ambiente. Rosas brancas e vermelhas, orquídeas exóticas e hibiscos coloridos preenchiam o vasto espaço. Um cenário digno de admiração, mas para Eduardo, era apenas um pano de fundo silencioso para suas lembranças mais dolorosas. Seus olhos sempre se fixavam em um ponto específico do jardim, o balanço de madeira, pintado de branco, agora desgastado pelo tempo, estava pendurado no mesmo lugar de sempre. Balançando suavemente ao vento, quantas vezes ele havia empurrado Elisa ali, quantas gargalhadas infantis tinham preenchido aquele jardim. Fechou os olhos por um momento. As memórias vieram com força. Elisa, com seus cachinhos dourados, usava um vestidinho rosa e um laço na cabeça. Ela balançava e gritava: "Mais alto, papai, mais alto!" Ele sorriu com amargura. Havia tanto amor naquela pequena voz, tanto futuro que nunca aconteceu. Mas a lembrança logo se transformou em dor. A última noite que vira a filha estava gravada em sua mente como um pesadelo recorrente. Um momento de distração, uma visita a um evento beneficente, e Elisa simplesmente desapareceu, sem rastros. Eduardo gastou fortunas procurando por ela. Contratou os melhores detetives do país, fez buscas em hospitais, orfanatos e até viajou para o exterior. Mas nada, nenhuma pista concreta. As autoridades declararam que provavelmente Elisa havia morrido. Mas ele nunca aceitou essa ideia. Não, Elisa não estava morta. Ele sentia. Algo dentro dele dizia que ela ainda estava viva. E era esse fio tênue de esperança que o mantinha respirando. Apesar disso, o tempo foi cruel. O homem carismático e determinado que encantava o mundo dos negócios foi substituído por alguém cansado. A vida social foi deixada de lado. Amigos se afastaram. Até a família se tornou um eco distante, com exceção de Regina, sua irmã, que continuava a frequentar a mansão, sempre sorridente, sempre preocupada. Mas Eduardo sabia que o sorriso dela escondia intenções egoístas. Com o desaparecimento de Elisa, Regina se tornara a pessoa mais próxima de herdar sua fortuna. Mas nada disso importava. Nenhum valor monetário significava algo sem Elisa. Ele parou diante da lareira da sala principal. Sobre ela, uma moldura de prata brilhava sob a luz suave do ambiente. Dentro, uma fotografia que ele conhecia de cor. Elisa, com um sorriso radiante, usando um chapéu cor-de-rosa, os olhos iluminados pela inocência da infância, Eduardo passou os dedos trêmulos sobre o vidro frio. "Onde você está, minha menina?" sussurrou, sentindo o aperto familiar no peito. Os dias eram todos assim, idênticos, vazios, mas aquela manhã seria diferente. Enquanto caminhava pelo jardim, algo quebrou a monotonia. Um som leve, quase imperceptível, de alguém trabalhando na terra. Eduardo franziu a testa. Havia contratado uma nova jardineira recentemente. Ele sequer se lembrava do nome dela. Para ele, funcionários iam e vinham, sombras passageiras em sua existência. Mas havia algo que o fez se aproximar. Entre as roseiras, ele viu uma jovem de cabelos castanhos presos em um coque simples.
Sua pele morena contrastava com a blusa clara que usava. Ela estava de joelhos, cuidadosamente retirando ervas daninhas. Parecia completamente alheia à presença de Eduardo. Havia algo hipnotizante no jeito calmo e delicado com que ela tocava as plantas. Mas não foi isso que fez o coração de Eduardo disparar. Foi o brilho prateado no pescoço dela. Um pingente. Ele se aproximou um pouco mais. O olhar fixo no colar. Era uma borboleta prateada. Eduardo parou, sentindo o chão sumir sob seus pés. A borboleta. A mesma borboleta. Seu corpo inteiro ficou tenso. Não podia ser. Não podia ser o mesmo pingente que ele havia dado a Elisa no dia em que ela desapareceu. Com licença, disse, tentando controlar a tremedeira na voz. A jovem se virou, levantando-se. Seus olhos eram castanhos, profundos e misteriosos. Havia neles uma tristeza discreta, como se guardassem histórias demais para alguém tão jovem. Senhor Monteiro, ela sorriu de forma educada. Posso ajudar em alguma coisa? Eduardo abriu a boca, mas a voz falhou. O pingente balançava suavemente no pescoço dela. A borboleta prateada capturava a luz do sol, refletindo um brilho ofuscante. Ele deu um passo à frente. Apontou para o colar, sem conseguir esconder o impacto em sua voz. Esse colar, onde você conseguiu? A jovem olhou para o pingente e sorriu de leve. Levou a mão até ele, como se fosse algo precioso. Ah, esse aqui é a única coisa que eu tenho da minha infância. Sempre esteve comigo. Eduardo sentiu o ar escapar dos pulmões. Sua visão ficou turva. A borboleta, o mesmo pingente. As mãos dele começaram a tremer. Seria possível, depois de tantos anos, o silêncio que se seguiu à resposta de Lívia parecia eterno. Eduardo permanecia parado, encarando o pingente como se fosse um fantasma do passado. A borboleta prateada balançava levemente com o vento, refletindo o sol da manhã. Era impossível, ou ao menos parecia ser, aquele pingente. Ele lembrava perfeitamente. O brilho, o formato delicado das asas, cada detalhe. Não havia dúvida. Eduardo lutava para controlar as mãos trêmulas. O mundo parecia ter parado. E se realmente fosse o mesmo? E se depois de tantos anos, Elisa estivesse bem ali, a poucos passos dele? O senhor está bem? Lívia perguntou, franzindo a testa. Seu olhar, embora educado, demonstrava uma leve preocupação. Eduardo piscou algumas vezes, tentando recuperar a compostura. Endireitou os ombros, buscando em si a frieza empresarial que sempre soube demonstrar. Estou bem. Sim, respondeu, com a voz um pouco rouca. Esse colar. Você disse que sempre esteve com você. Lívia passou os dedos pelo pingente, de forma carinhosa. Era como se aquilo fosse um amuleto, um pedaço essencial dela. Sempre. É a única lembrança que tenho da minha infância. Eu estava com ele quando fui levada para o orfanato. A única coisa que ficou comigo. As palavras ecoaram na mente de Eduardo. Orfanato. Uma lembrança de infância. Como aquilo podia ser coincidência. Elisa também desapareceu muito nova. E até hoje não havia qualquer pista concreta. Será que aquele colar poderia ser o elo entre o presente e o passado que ele tanto procurava? Mas precisava ter cuidado. Não podia se precipitar. Não agora. Qual orfanato? Perguntou, tentando soar casual, mas a ansiedade transparecia em sua voz. Em Itapecerica da Serra. Eu fui adotada alguns anos depois. Ela deu um sorriso tímido. Cresci em um bairro simples, com uma família que sempre me tratou bem, mas nunca soube nada sobre meus pais biológicos, ninguém sabia. Eduardo sentiu o coração apertar. Cada frase de Lívia parecia se encaixar em um quebra-cabeça que ele tentava montar há 19 anos. Mas não era possível que fosse tão simples assim. Era? E o pingente? Insistiu. Ele tem alguma inscrição? Lívia olhou para ele, surpresa com a pergunta, mas virou o pingente em suas mãos. Eduardo prendeu a respiração. Por um momento, o tempo pareceu parar. Ali, gravado na parte de trás da borboleta, estava o que ele temia e, ao mesmo tempo, desejava ver. Sempre juntas, papai. Os olhos de Eduardo se arregalaram.
Ele recuou um passo como se tivesse levado um soco. "O senhor está bem?" perguntou Lívia novamente, dando um passo à frente. "O senhor parece pálido." Eduardo ergueu a mão, pedindo um momento. Precisava respirar. Precisava pensar. Sua cabeça girava. A inscrição. Não era uma coincidência. Não podia ser. Ele mesmo mandou gravar aquilo quando deu o presente a Elisa. Só ele e a filha sabiam da existência daquela gravação. Será que é ela? A pergunta martelava sem parar. "Desculpe", murmurou, forçando um sorriso. "É que eu achei esse colar muito bonito." Ele me lembrou alguém? Lívia sorriu de volta, mas parecia um pouco desconfiada. Muita gente diz isso. Talvez seja um modelo comum, mas Eduardo sabia. Não era um modelo comum. Aquele pingente era único, feito sob encomenda. Virou-se rapidamente. Antes que Lívia percebesse sua inquietação, precisava agir com calma. Se ela realmente fosse Elisa, um movimento em falso poderia assustá-la. Precisava de provas. Ao entrar novamente na mansão, o ar-condicionado gelado contrastava com o calor sufocante de suas emoções. Eduardo se sentou na poltrona de couro da sala de estar e colocou a cabeça entre as mãos, como aquilo era possível. Durante anos, imaginou que Elisa poderia estar em qualquer lugar do mundo, ou, em seus piores pesadelos, que ela estivesse morta. Agora, a simples possibilidade de ela estar viva, tão próxima, trabalhando em seu jardim, era difícil de processar, mas precisava de respostas. Precisava ter certeza. Pegou o telefone sem hesitar. "Alô, Jorge." Sua voz saiu firme. "Quero você aqui agora. Preciso que investigue alguém para mim, Jorge." O detetive particular que Eduardo contratava há anos para assuntos delicados. Sabia que, quando Eduardo ligava pessoalmente, era algo urgente. "Claro, senhor Monteiro." "Quem é o alvo?" Eduardo olhou pela janela. Lívia estava novamente ajoelhada, mexendo na terra. O pingente balançava suavemente em seu pescoço, refletindo a luz do sol da manhã. "O nome dela é Lívia", respondeu com a voz tensa. "Ela trabalha aqui como jardineira. Quero tudo sobre a vida dela, de onde veio, onde cresceu, quem a adotou, absolutamente tudo." "Algum motivo especial?" Jorge perguntou curioso. Eduardo hesitou. Como poderia explicar um pressentimento tão intenso? Como dizer que, depois de tantos anos, achava ter encontrado a filha desaparecida? "Apenas faça, e rápido." Sua voz agora era firme, quase fria. "E Jorge, não quero que ela desconfie de nada." Desligou o telefone e permaneceu em silêncio, observando Lívia lá fora. Se ela realmente fosse Elisa, o que isso significava? Como poderia se aproximar dela? Como reconstruir um laço que o tempo e a dor destruíram? Por ora, só restava esperar. Mas algo dentro dele gritava que a resposta estava mais perto do que ele jamais poderia imaginar. A tarde avançava lentamente, tingindo o céu de tons dourados e avermelhados. O reflexo do pôr do sol invadia a sala principal da mansão Monteiro, iluminando os móveis sofisticados e as paredes cobertas por obras de arte. O ambiente, apesar de luxuoso, parecia vazio, como se cada canto ecoasse lembranças que insistiam em permanecer. Eduardo Monteiro continuava parado, imóvel, observando o jardim através da ampla porta de vidro. Lá fora, Lívia trabalhava com paciência entre as roseiras. Ela parecia alheia à inquietação que crescia dentro dele. E ali, balançando suavemente em seu pescoço, estava o pingente prateado em forma de borboleta. Ele ainda não conseguia acreditar. Tantos anos procurando, tantas falsas esperanças. Agora, aquele pequeno objeto do passado surgia diante dele como um fantasma que voltava para assombrá-lo. Ou quem sabe, libertá-lo. Eduardo recostou-se na poltrona de couro. Seus dedos tamborilavam no braço do móvel, denunciando a ansiedade que tentava controlar. A mente dele fervilhava. As perguntas se amontoavam. E a cada nova dúvida, o peito apertava mais. Se aquele pingente fosse mesmo o mesmo, o que isso significava? O toque da campainha interrompeu seus pensamentos. Ele se levantou de um pulo, o coração disparado, caminhou até a porta principal e, antes mesmo de abri-la, sabia quem estaria ali. Jorge, o detetive particular,
Estava parado na entrada, sempre impecável. Usava o costumeiro terno cinza e carregava uma pasta de couro preta. Seu semblante sério indicava que trazia informações importantes. Senhor Monteiro saudou com um leve aceno. Entre, disse Eduardo com um gesto impaciente. Espero que tenha boas respostas para mim. Jorge atravessou a sala e se sentou na poltrona em frente à lareira. Abriu a pasta devagar. Como se estivesse escolhendo cuidadosamente o que dizer, Eduardo permaneceu de pé, de braços cruzados, esperando. Investiguei a senhorita Lívia conforme o senhor solicitou. Começou Jorge com a voz pausada. Descobri algumas coisas que acredito vão lhe interessar. Eduardo se inclinou para a frente. Ansioso. Estou ouvindo. Lívia foi encontrada aos 4 anos, sozinha, em uma estrada de terra próxima a Itapecerica da Serra. Estava desnutrida e, segundo relatos, não falava absolutamente nada. Os responsáveis pelo resgate a encaminharam para um orfanato da região. Ela permaneceu lá até ser adotada por uma família local aos 7 anos. Eduardo sentiu um arrepio percorrer a espinha. Elisa também tinha 4 anos quando desapareceu, e a falta de fala seria um trauma, um bloqueio emocional. E os pais adotivos? Perguntou, tentando esconder a urgência em sua voz. Pessoas simples, trabalhadores. Jorge folheou alguns papéis. Parece que sempre cuidaram bem dela. Mas Lívia nunca soube nada sobre sua origem. Nenhuma pista, nenhuma visita, nenhuma procura. Eduardo se afundou na poltrona, sentindo o peito apertar ainda mais. Ela mencionou alguma coisa sobre o pingente. Jorge respirou fundo. Disse que é a única lembrança que tem da infância. Estava com ela quando foi encontrada. O orfanato permitiu que ficasse com ele. Aquela informação caiu sobre Eduardo como um soco. Ele fechou os olhos, tentando se recompor. Ela sabe da inscrição. Jorge balançou a cabeça. Não, senhor. Segundo ela, nunca percebeu nada. Eduardo ergueu o olhar devagar. Sua respiração ficou pesada. Há uma gravação na parte de trás do pingente. Uma frase. Jorge se inclinou para a frente. Que frase? Sempre juntas, papai. Eduardo sussurrou, e a emoção rasgou sua voz. Eu mandei gravar no dia em que dei o presente a Elisa. Jorge arregalou os olhos, o queixo tenso. Senhor Monteiro, se for realmente a mesma joia, ela é Elisa. Eduardo interrompeu, levantando-se abruptamente. Só pode ser, por alguns segundos, a sala ficou em silêncio. Eduardo andava de um lado para o outro, os pensamentos em desordem. Cada detalhe parecia se encaixar perfeitamente, mas ele sabia que precisava de provas. Não podia agir apenas com base em suposições. Preciso de um teste de DNA, disse, parando diante de Jorge. Rápido e discreto. Ela não pode suspeitar. Entendido. Providenciarei imediatamente. Jorge se levantou, reunindo os papéis na pasta. Vou precisar de algo dela para a amostra. Um fio de cabelo, talvez. Cuide disso, ordenou Eduardo com firmeza. Sem erros, quando Jorge saiu. Eduardo voltou para o grande salão. Através da janela, observou Lívia, que continuava no jardim, distraída, aparentemente alheia ao turbilhão de emoções que ele sentia. O pingente continuava lá, balançando suavemente. Ele se afastou da janela e subiu as escadas com passos pesados. Cada degrau parecia uma lembrança da dor que carregava há quase 2 décadas. Ao chegar ao quarto, dirigiu-se ao cofre embutido na parede. Digitou a senha com dedos trêmulos. Um clique metálico soou. Lá dentro, havia apenas um objeto. Um porta-retratos de prata. A foto mostrava Elisa, com um sorriso largo e inocente, segurando o pingente de borboleta nas pequenas mãos. Eduardo passou os dedos pelo vidro da moldura. O rosto de sua filha, a lembrança de um tempo que parecia tão distante. A possibilidade agora era real. Ela poderia estar ali, tão perto, sem sequer saber quem realmente era. E se fosse ela? Fechou os olhos e encostou a testa na moldura. Por favor, que seja você. A noite caiu sobre a mansão Monteiro, trazendo consigo um silêncio quase opressor. As luzes da cidade ao longe brilhavam como estrelas distantes, mas nada parecia capaz de afastar a escuridão que pairava dentro de Eduardo. Ele estava sentado em seu escritório, iluminado apenas pelo abajur sobre a mesa.
As sombras dançavam nas paredes, acompanhando o turbilhão de pensamentos que tomavam conta de sua mente. Sobre a mesa, o porta-retratos de prata com a foto de Elisa parecia fitá-lo. O sorriso inocente da menina contrastava com a tristeza profunda que ele sentia. Passou a mão pelo rosto, cansado. Não havia conseguido dormir desde o encontro com Lívia. Cada detalhe daquela conversa ecoava em sua mente. O pingente, a inscrição, a história dela, tão próxima daquilo que ele temia e desejava confirmar. Ele se levantou e foi até a janela, lá fora. O jardim estava banhado pela luz prateada da lua. O balanço, imóvel, parecia observá-lo, como um lembrete do que havia sido tirado dele. Um vento leve balançou as folhas das árvores e, por um momento, ele imaginou ouvir a risada de Elisa correndo por ali, mas era apenas sua mente, pregando peças cruéis. Eduardo não sabia como lidar com aquela possibilidade, e se estivesse enganado, se aquele pingente fosse apenas uma coincidência, já havia sido iludido antes. Enganado por pessoas que tentaram se aproveitar de sua dor, mas dessa vez parecia diferente. Ele relembrou cada palavra dita por Lívia, a forma como ela tocou o pingente, como se ele significasse o mundo para ela. Ela não sabia o peso que aquele objeto carregava. Não sabia que poderia ser a chave para um passado que havia sido cruelmente arrancado. A campainha do telefone cortou o silêncio, fazendo-o sobressaltar. Olhou para o visor e viu o nome de Jorge. Atendeu imediatamente. "Diga, Sr. Monteiro." A voz de Jorge soava cautelosa. "Consegui o que o senhor pediu. Amanhã de manhã terei o resultado do teste de DNA." Eduardo apertou o telefone com força. O momento da verdade estava próximo. Foi difícil conseguir a amostra. Não. Ela deixou uma escova no vestiário dos funcionários. Pegamos um fio de cabelo, tudo discreto como o senhor pediu. Eduardo soltou o ar que nem percebera estar prendendo. "Ótimo. Assim que tiver os resultados, me avise. Pode deixar. Amanhã cedo entro em contato." Desligou o telefone e permaneceu ali, imóvel, encarando o aparelho. O destino parecia estar brincando com ele novamente. Depois de quase 2 décadas, agora dependia de um teste para descobrir se finalmente encontrara sua filha. A madrugada passou lenta. Eduardo não conseguiu dormir. Caminhou de um lado para o outro, subiu e desceu as escadas incontáveis vezes, sempre com a mesma imagem em mente, o pingente balançando suavemente no pescoço de Lívia. Ao amanhecer, a mansão foi preenchida pelo brilho dourado do sol. Eduardo já estava no escritório, quando o celular vibrou. Era Jorge. O momento havia chegado. "Senhor Monteiro, tenho o resultado." Eduardo sentiu o coração parar por um instante. "E então, ainda não posso dizer com certeza." Jorge respondeu, a voz carregada de hesitação. "Mas o laboratório precisará de algumas horas para confirmar tudo. Houve uma complicação no processo inicial." "Como assim?" A impaciência de Eduardo transbordou. "Há algo estranho nos registros. Preciso de um pouco mais de tempo." Eduardo bateu o punho contra a mesa, frustrado. Cada segundo parecia uma tortura. "Resolva isso, rápido." Desligou a ligação e afundou-se na cadeira. O nó em sua garganta apertou ainda mais. A incerteza era cruel. No jardim, Lívia apareceu novamente. Usava um vestido simples e luvas para podar as flores. Ela parecia leve, alheia ao turbilhão de emoções que consumia Eduardo. O pingente continuava lá, refletindo o sol da manhã. Eduardo desceu lentamente até a varanda, observando-a com atenção. Cada movimento dela parecia familiar. Havia algo em sua postura, na leveza com que caminhava entre as plantas. "Bom dia, Sr. Monteiro", disse Lívia, ao vê-lo se aproximar. Seu sorriso era gentil, mas Eduardo notou a mesma melancolia nos olhos dela, uma tristeza discreta que ele conhecia bem. "Bom dia." "Lívia", respondeu, a voz mais branda do que esperava. "Como está se saindo no trabalho?" "Estou gostando." Ela sorriu, limpando as mãos na calça jeans. "É tranquilo aqui. Gosto de cuidar das plantas. Elas não cobram nada da gente. Só precisam de tempo e paciência." Eduardo sentiu um aperto no peito. Tempo e paciência. Exatamente o que ele precisava agora. "Parece que você entende bem disso", murmurou. Lívia riu levemente.
mas havia um toque de amargura em sua risada. Crescia em lugares onde ninguém tinha tempo para nada. Acho que aprendi a ser paciente à força. Essas palavras atingiram Eduardo com força. E se ela realmente fosse Elisa, uma infância que deveria ter sido repleta de amor e cuidado, transformada em anos de espera e solidão? Lívia, começou, mas se interrompeu. Queria dizer tanto, mas não sabia por onde começar. Você disse que sempre teve esse pingente. Nunca tentou descobrir de onde ele veio? Ela tocou o colar novamente, com um carinho visível. Tentei, mas nunca descobri nada. Era tudo o que eu tinha, em um orfanato. Não sobra muita coisa para lembrar. Eduardo respirou fundo. Talvez algumas lembranças estejam mais perto do que você imagina. Ela franziu a testa, sem entender. Mas Eduardo forçou um sorriso e se despediu. Ainda não era o momento. O telefone em seu bolso vibrou novamente. O coração de Eduardo disparou. Pegou o aparelho com mãos trêmulas e viu o nome de Jorge mais uma vez. O resultado havia chegado. Eduardo segurava o telefone com tanta força que os dedos começaram a formigar. O visor brilhante exibia o nome de Jorge. E por um momento, ele hesitou. O toque insistente parecia zombar de sua ansiedade. Durante quase 2 décadas, sonhou com o momento em que teria uma resposta. Agora, com o telefone tocando em sua mão, o medo de ouvir a verdade o paralisava. Respirou fundo e deslizou o dedo para atender. Diga. Sua voz saiu rouca, mais fraca do que ele gostaria. Senhor Monteiro. A voz de Jorge soou séria, mas carregava um tom hesitante. Tenho o resultado do exame. Eduardo apertou ainda mais o aparelho, como se pudesse extrair dele a resposta antes mesmo que o detetive a pronunciasse. Ele olhou para o jardim, onde Lívia terminava de regar as plantas. Ela se movia com calma, alheia ao turbilhão de emoções que tomava conta dele. E lá estava o pingente, balançando em seu pescoço, refletindo a luz do fim da tarde. E então, sua voz soou cortante, incapaz de esconder a urgência. Do outro lado da linha, Jorge fez uma pausa prolongada. Eduardo pôde ouvir o barulho de papéis sendo folheados. O resultado é inconclusivo. As palavras atingiram Eduardo como um balde de água fria. Ele fechou os olhos com força, tentando conter a frustração que crescia em seu peito. Como assim, inconclusivo? Perguntou, tentando manter a calma, mas sua voz tremeu. O exame indicou compatibilidades genéticas, explicou Jorge, com cautela. Mas há inconsistências. Os registros do laboratório apresentaram problemas. Precisaremos de novos testes para ter um resultado definitivo. Eduardo virou-se abruptamente, afastando-se da janela. Cada passo ecoava no piso frio do escritório. Inconsistências, como o destino poderia ser tão cruel a ponto de lhe negar a certeza mais uma vez. Quanto tempo para um resultado definitivo? Perguntou sem disfarçar a impaciência. 3 dias, no máximo. 3 dias. Uma eternidade. Eduardo soltou o ar em um suspiro pesado, apoiando-se na borda da mesa. Olhou para o porta-retratos de prata ao lado do computador. Elisa, com um sorriso doce e inocente. Segurava o pingente de borboleta nas mãos pequenas. O mesmo pingente que agora balançava no pescoço de Lívia. Faça o que tiver que fazer, Jorge, disse, a voz mais firme. Quero respostas. Desligou o telefone sem esperar resposta. Ficou ali, parado, encarando a foto. O sorriso da menina parecia zombar dele, lembrando-o de todas as vezes que a vida lhe pregou peças cruéis. Ele se levantou de repente. Precisava sair. Precisava vê-la. Desceu as escadas e atravessou a sala em direção ao jardim. A cada passo, sentia o coração bater mais rápido. A brisa fresca da noite trouxe o perfume das flores recém-regadas. Lá estava Lívia, ainda ajoelhada entre as roseiras, concentrada em aparar algumas folhas secas. Eduardo parou a poucos metros de distância, observando-a em silêncio, a forma como ela franzia a testa enquanto trabalhava, o jeito delicado de mexer na terra, tudo nela lhe parecia estranhamente familiar. Lívia percebeu a presença dele e levantou-se, limpando as mãos na calça jeans. Boa noite, Sr. Monteiro, cumprimentou com um sorriso educado. Achei que o senhor já estivesse descansando. Não consegui dormir, respondeu, tentando soar despreocupado. Achei que um pouco de ar fresco me faria bem.
Ela sorriu, mas Eduardo percebeu um brilho distante em seus olhos. Havia algo naquela jovem, um mistério que ele precisava desvendar. Você gosta do que faz? Perguntou, cruzando os braços. Gosto, sim. As plantas são simples. Elas crescem, florescem e seguem o ciclo da vida. Ela deu de ombros. Não complicam as coisas, como as pessoas fazem. Eduardo ficou em silêncio por alguns instantes. E você, acha sua vida complicada? Lívia deu uma risada leve, mas sem humor. Não sei. Acho que é difícil sentir falta de algo que você nunca teve. Você nunca teve curiosidade sobre sua origem. Seus pais. Ela olhou para o chão, mexendo no pingente com os dedos. Quando era criança, eu sonhava com isso. Imaginava quem eles eram, por que me deixaram. Mas com o tempo, a gente aprende a aceitar. Eduardo observou o movimento delicado que ela fazia com o pingente. A borboleta prateada reluzia sob a luz da lua. Ele sentiu um aperto no peito. E esse colar? Perguntou, tentando soar casual. Você disse que é tudo o que tem da sua infância. Nunca pensou que ele pudesse ter algum significado. Já pensei, mas nunca cheguei a lugar nenhum. Para mim, é só um colar bonito, um amuleto. Eduardo respirou fundo. Lutando contra o impulso de contar tudo, ele queria gritar que aquele colar tinha um significado, que ele o escolheu com carinho, que gravou aquelas palavras para Elisa. Sempre juntas, papai, com a promessa de nunca se separarem, mas não podia, não antes de ter certeza. Às vezes, o que parece simples carrega uma história maior do que imaginamos, murmurou. Desviando o olhar, Lívia sorriu, mas com um toque de tristeza. Quem sabe, Eduardo se despediu com um aceno discreto e voltou para dentro da mansão. Subiu as escadas lentamente, cada degrau pesando como chumbo. No quarto, acendeu a luminária e, mais uma vez, encarou o porta-retratos de Elisa. Passou os dedos sobre o vidro, como se pudesse atravessar o tempo e tocar a filha novamente. 3 dias. 3 dias para saber a verdade, ou para ver a esperança escapar mais uma vez por entre seus dedos. O dia amanheceu cinzento sobre a mansão Monteiro. As nuvens pesadas pareciam prenunciar uma tempestade. Eduardo observava o céu pela grande janela de seu escritório, os braços cruzados atrás das costas. Não conseguira dormir na última noite. A espera pelos resultados finais do teste de DNA o deixava em um estado de inquietação que ele mal conseguia disfarçar. Cada minuto parecia se arrastar. 3 dias. Foi o que Jorge disse. Mas para Eduardo, era como reviver cada segundo angustiante dos últimos 19 anos. Dessa vez. Porém, a resposta parecia estar ao alcance das mãos. E com ela, vinham medos e incertezas. Desviou o olhar para o jardim, onde Lívia trabalhava novamente. Ela mexia nas plantas com a mesma delicadeza de sempre. O pingente prateado balançava em seu pescoço, refletindo a luz fraca da manhã. Eduardo sentiu o peito apertar. E se não fosse ela, e se, mais uma vez, a esperança lhe fosse arrancada, o som do telefone interrompeu seus pensamentos. Eduardo se virou rapidamente e atendeu antes que tocasse pela segunda vez. Senhor Monteiro, a voz de Jorge soou firme, mas carregada de tensão. Temos um problema. Eduardo sentiu o estômago revirar. Que tipo de problema? O laboratório foi arrombado esta madrugada. Os resultados do teste de DNA sumiram, por um momento. Eduardo não conseguiu responder. O silêncio do outro lado da linha parecia se prolongar. Ele apertou o telefone contra a orelha, como se quisesse ter ouvido errado. Você está brincando. Gostaria que fosse, senhor, respondeu Jorge sério. A polícia está investigando, mas parece que foi um roubo direcionado. Levaram apenas o material relacionado ao seu caso. Eduardo esfregou o rosto, sentindo a raiva crescer. Sempre havia algo, sempre uma pedra no caminho, impedindo-o de alcançar a verdade. Quero outro teste, agora, em outro laboratório, em outra cidade se for preciso. Sua voz saía em tom de ordem, firme, cortante. E Jorge, descubra quem está por trás disso. Vou cuidar pessoalmente. Eduardo desligou o telefone com um estalo seco, um roubo. Justamente agora, o momento em que finalmente teria respostas. A coincidência era grande demais para ser ignorada. Algo estava errado.
O som de risadas ao longe o fez virar a cabeça. Lívia conversava com alguns jardineiros. Ela parecia leve, despreocupada. E ele ali, sendo arrastado para um novo ciclo de dúvidas. Quando se virou para voltar à sua mesa, a porta do escritório se abriu. Eduardo. A voz ecoou pelo ambiente, carregada de doçura forçada. Eduardo não precisou olhar para saber quem era. Regina Monteiro, sua irmã. Entrou com o habitual ar de autoconfiança. Sempre bem vestida, o sorriso estampado no rosto parecia ensaiado. Regina, cumprimentou, sem emoção. O que faz aqui tão cedo? Ah, querido. Ela se aproximou e deu-lhe um beijo no rosto. Não posso visitar meu irmão preferido. Eduardo não esboçou reação. Regina sempre aparecia quando menos se esperava. Mas ele sabia que havia sempre um motivo oculto por trás de suas visitas. Fale logo o que quer, disse, voltando a se sentar. Regina passeou pelo escritório, os olhos percorrendo os móveis elegantes até se fixarem na foto de Elisa sobre a mesa. Ela a pegou, olhando-a por um longo tempo, ainda com essa obsessão. Disse em tom leve, mas com um olhar frio. Eduardo, já se passaram 19 anos. Você precisa seguir em frente. Eduardo ergueu o olhar para a irmã. Eu vou encontrá-la. Regina sorriu, mas havia algo duro em seu semblante. E o que o faz pensar que ela ainda está viva? Intuição. Ela devolveu a foto ao lugar e se sentou na poltrona à frente dele, cruzando as pernas com elegância. Intuição. Às vezes precisamos aceitar que algumas feridas nunca cicatrizam. Eduardo franziu a testa. Por que veio aqui, Regina? Ela deu um sorriso calculado. Soube que contratou detetives novamente. Imaginei que precisasse de alguém para lembrar você de que certas buscas são em vão. Eduardo a encarou em silêncio. Regina sabia de tudo. Sempre soube. Estivera ao seu lado durante as buscas iniciais, durante os momentos mais sombrios. Mas, com o tempo, ela havia se afastado, dizendo que ele precisava seguir em frente, que Elisa não voltaria. Mas agora, havia algo diferente nela. A maneira como evitava olhar diretamente para ele. A leve tensão em sua voz, como se soubesse mais do que dizia. Não preciso de suas lembranças, Regina, disse com frieza. Se não tem mais nada a dizer, pode ir. Regina se levantou, alisando a saia com as mãos, sempre tão direto. Ela caminhou até a porta, mas parou antes de sair. Virou-se, o sorriso agora mais gelado. Cuidado, Eduardo. Algumas verdades podem doer mais do que as mentiras. E com essas palavras, saiu, deixando o escritório em um silêncio ainda mais pesado. Eduardo ficou ali, imóvel. As palavras da irmã ecoavam em sua mente. Cuidado. Seria uma ameaça. Ele voltou à janela. Lívia já não estava mais no jardim. O pingente, a inscrição, o roubo do teste de DNA. E agora, Regina, algo estava acontecendo. Algo maior do que ele podia imaginar. E pela primeira vez em anos, Eduardo teve certeza de uma coisa. Alguém estava tentando impedir que ele descobrisse a verdade. A manhã seguinte chegou envolta em uma neblina densa. O jardim da mansão Monteiro parecia mais sombrio do que de costume. E Eduardo, sentado em seu escritório, encarava a xícara de café frio sobre a mesa. A noite havia sido longa, repleta de pensamentos inquietantes e lembranças dolorosas. Ele sequer pregou os olhos. A cada vez que fechava as pálpebras, a imagem de Elisa sorrindo para ele surgia, apenas para desaparecer em um instante, como uma miragem cruel. Mas agora, as coisas estavam se encaixando de uma maneira que ele nunca imaginou. Regina, sempre Regina. Ela aparecia em todos os momentos. Chave, sua irmã, com aquele sorriso doce e palavras aparentemente inofensivas, estava sempre por perto. Agora, com o roubo do teste de DNA e a descoberta das doações ao orfanato onde Lívia foi deixada, Eduardo não tinha mais dúvidas. Regina estava envolvida. Ele se levantou, impaciente. As janelas do escritório emolduravam a silhueta do jardim. E ali, entre as flores, Lívia caminhava lentamente. Admirando uma roseira recém-plantada, Eduardo observou-a por longos minutos. Cada movimento dela, cada sorriso tímido, o fazia lembrar de Elisa. Não era apenas o pingente,
Era algo mais profundo, algo que ele sentia e não conseguia explicar. O som do telefone quebrou o silêncio da manhã. Eduardo atendeu de imediato. Senhor Monteiro, era Jorge. Tenho novidades. Fale. Eduardo apoiou a mão na mesa, os dedos batendo em um ritmo impaciente. Consegui acesso a registros antigos do orfanato. Tive que subornar algumas pessoas, mas valeu a pena. E o que encontrou? Jorge respirou fundo antes de responder. Os registros confirmam que uma mulher deixou Lívia no orfanato durante a madrugada, sem documentos ou informações, e essa mulher corresponde à descrição de Regina Monteiro. O coração de Eduardo disparou. Ele apertou o telefone com força. Tem certeza? Tenho. Os cuidadores não lembravam o nome, mas um deles descreveu com detalhes uma mulher elegante, com roupas caras e um perfume marcante. Ele até comentou que era estranho alguém como ela estar em um lugar como aquele. Naquela hora da noite, Eduardo se afastou da mesa, andando de um lado para o outro. A cada passo, sua respiração ficava mais pesada. Regina, murmurou. Sempre foi ela. A mais. Jorge continuou, a voz carregada de tensão. Pouco tempo depois, o orfanato recebeu uma doação generosa. Anônima, mas rastreei a origem. O depósito foi feito por uma conta vinculada à empresa de Regina. Eduardo parou subitamente, encarando o nada. O peso daquela revelação caiu sobre ele como uma avalanche. Ela sabia. Ela planejou tudo. O silêncio que se seguiu foi sufocante. Eduardo sentiu um frio na espinha. Se Regina havia manipulado a entrada de Lívia no orfanato, o que mais ela teria feito? Quantas mentiras estavam escondidas sob a fachada de preocupação e carinho que demonstrou todos esses anos? Jorge, preciso de provas. Quero algo concreto, irrefutável. Estou trabalhando nisso. Mas, senhor Monteiro, acredito que Regina percebeu que estamos nos aproximando da verdade. Ela tem recursos, e se estiver realmente envolvida, pode tentar agir antes que a desmascaremos. Eduardo respirou fundo. Se ela fizer qualquer movimento, vou estar preparado. Desligou o telefone e ficou parado no meio do escritório. Os pensamentos girando em sua cabeça. Regina sempre foi ambiciosa. Crescer à sombra do irmão mais velho, o herdeiro da fortuna Monteiro. Nunca lhe agradou. Ela buscava reconhecimento, poder. E com Elisa fora do caminho, Regina se tornava a pessoa mais próxima do império da família. Cada detalhe do passado agora parecia uma peça que se encaixava perfeitamente em um quebra-cabeça macabro. Lembrou-se de como Regina insistia para que ele parasse de procurar Elisa. Aceite, Eduardo. Às vezes a dor precisa ser enterrada. Agora entendia o verdadeiro significado daquelas palavras. No andar de baixo, a campainha soou. Eduardo desceu lentamente as escadas e, ao abrir a porta, encontrou Regina, impecável como sempre. Um vestido azul marinho que destacava sua elegância e um sorriso tão calculado que fazia sua pele arrepiar. Eduardo, querido, exclamou, como se a visita fosse casual. Espero que não se importe com uma visita sem aviso. Ele a encarou, sem emoção. Entre. Regina deslizou para dentro da mansão. Olhando ao redor como se avaliasse o ambiente, parou diante do quadro de Elisa, pendurado na parede da sala principal. Ainda à procura? Perguntou, com um toque de piedade na voz. Eduardo se aproximou lentamente. Sempre procurei. E agora, acho que estou mais perto do que nunca. Os olhos de Regina estreitaram-se por um instante. Mas o sorriso continuou no rosto. Às vezes, certas respostas não trazem alívio. Isso é o que você gostaria, não é? Regina virou-se para ele, o sorriso vacilando. Do que está falando? Você sabe exatamente do que estou falando. O ar ficou pesado. Eduardo percebeu o leve tremor nas mãos dela. Algo quase imperceptível para quem não a conhecia tão bem quanto ele. Fiz perguntas, Regina. O orfanato, a doação, sua visita naquela noite. O rosto dela empalideceu, por um momento. O véu de serenidade caiu. Chega de mentiras. A voz de Eduardo soou firme, quase fria. Se você tem algo a confessar, é melhor que faça agora. Regina abriu a boca para responder, mas fechou-a em seguida. O sorriso desapareceu por completo. Ela respirou fundo, endireitou a postura e olhou para o irmão. Você está cometendo um erro, Eduardo.
Não. O único erro que cometi foi confiar em você. O silêncio que se seguiu foi cortante. Regina virou-se e saiu sem dizer mais nada, deixando Eduardo parado na sala. O som de seus saltos ecoando pelo hall parecia um aviso. Eduardo permaneceu ali, imóvel. Ele sabia. O confronto havia começado. Agora, não havia mais volta. O som dos saltos de Regina ainda ecoava pelos corredores da mansão, quando Eduardo fechou a porta com força. O impacto reverberou pela casa, mas o silêncio que se seguiu parecia ainda mais ensurdecedor. Ele ficou parado por alguns segundos, respirando com dificuldade. O confronto havia acontecido, e apesar de não ter ouvido a confissão que esperava, Eduardo tinha certeza de que estava cada vez mais perto da verdade. Olhou novamente para o jardim. Lívia estava lá, sentada sob a sombra de uma árvore, o rosto erguido para o céu, os olhos fechados. Parecia em paz, completamente alheia à tempestade que se armava ao seu redor. O pingente prateado, balançando em seu pescoço, cintilava sob a luz do sol, e Eduardo sentiu o peito apertar. Cada vez que olhava para aquela jovem, sentia-se mais convencido de que ela era Elisa, mas a presença de Regina, com seu olhar evasivo e palavras carregadas de segundas intenções, fazia a incerteza corroer sua alma. O que sua irmã estava escondendo? E mais importante, até onde ela seria capaz de ir para manter o segredo enterrado? Eduardo pegou o telefone e discou o número de Jorge. Precisava agir antes que Regina tentasse qualquer coisa. Senhor Monteiro. Jorge atendeu rapidamente. Precisamos acelerar as investigações. Regina esteve aqui. Ela sabe que estou perto da verdade. Isso pode ser perigoso. Jorge respondeu a voz séria. Se ela realmente está por trás do desaparecimento de Elisa, pode agir por desespero. Exatamente por isso não podemos perder tempo. Quero vigilância constante. Se ela fizer qualquer movimento, quero saber imediatamente. Pode deixar comigo. E tem mais uma coisa. Consegui localizar o antigo zelador do orfanato. Ele se aposentou há alguns anos, mas lembra de detalhes daquela noite. Vou falar com ele hoje mesmo. Eduardo sentiu um fio de esperança reacender. Faça isso. Me ligue assim que tiver novidades. Desligou o telefone e se aproximou da janela. Observou Lívia mais uma vez. Ela havia se deitado na grama, os braços cruzados atrás da cabeça, os olhos fixos no céu. Parecia tão jovem, tão tranquila, e ao mesmo tempo, Eduardo percebia uma tristeza silenciosa nela. Decidiu se aproximar. Precisava conhecê-la melhor. Se ela fosse realmente sua filha, queria que o vínculo entre eles começasse a se formar. Mesmo antes da confirmação, caminhou pelo jardim. O barulho de seus passos na grama macia chamou a atenção de Lívia, que se sentou rapidamente. Senhor Monteiro, disse, com um sorriso surpreso. Que bom vê-lo por aqui. Preciso respirar um pouco, respondeu tentando soar casual. E o jardim parece o melhor lugar para isso. Ela sorriu e voltou a se sentar, abraçando os joelhos. Eduardo permaneceu em pé, observando-a. Você parece gostar bastante daqui. É um lugar calmo. Sempre gostei de lugares assim, disse ela, olhando ao redor. Me faz pensar em coisas boas, mesmo quando tudo parece confuso. Eduardo sentiu um aperto no peito. Confuso? É. Às vezes sinto que falta uma parte de mim, como se houvesse algo que eu deveria lembrar, mas que está bloqueado. Eduardo se sentou ao lado dela, mantendo uma distância respeitosa. Alguma vez tentou buscar essas respostas. Quando era mais nova, sim, mas nunca encontrei nada. E com o tempo, a gente se cansa de correr atrás de coisas que parecem impossíveis. O silêncio se instalou por alguns instantes. Eduardo a observava com atenção. Cada palavra dela parecia ecoar uma dor que ele conhecia bem. Às vezes, o que procuramos está mais perto do que imaginamos, disse ele, a voz baixa. Lívia sorriu, mas havia tristeza em seus olhos. Talvez, mas não é fácil acreditar nisso quando você passou a vida toda esperando respostas que nunca vieram. Eduardo sentiu um nó na garganta. O desejo de abraçá-la, de contar tudo o que sabia e suspeitava, era quase incontrolável, mas precisava ter certeza. Precisava protegê-la, antes que pudesse responder.
Seu celular vibrou no bolso ao ver o nome de Jorge na tela. O coração disparou. Preciso atender, disse levantando-se. Claro, respondeu Lívia, com um sorriso gentil. Eduardo se afastou alguns passos antes de atender. Jorge, fale. Senhor Monteiro? Estive com o zelador. Ele se lembra da noite em que Lívia foi deixada no orfanato. E há algo que o senhor precisa ouvir. Diga. Ele se lembra de ter ouvido uma discussão no estacionamento naquela noite. 2 vozes femininas. Uma delas parecia suplicar. A outra era fria, autoritária. Ele não conseguiu ver quem eram. Mas lembra que, depois da discussão, uma mulher saiu sozinha. Eduardo prendeu a respiração. 2 mulheres. Sim. E, segundo ele, a mulher que ficou chorava e dizia repetidamente: Eu não quero fazer isso. Eduardo sentiu o mundo girar ao seu redor. Uma discussão, 2 mulheres. Quem seria a outra pessoa? Teria Regina manipulado alguém para ajudá-la? Há mais, senhor Monteiro. O zelador disse que viu um carro estacionado próximo. Ele anotou parte da placa, por precaução. E ao cruzar com os registros da época, descobri que o carro pertencia a Regina. Eduardo fechou os olhos, tentando conter o turbilhão de emoções. As peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar, mas a imagem que surgia era mais sombria do que ele imaginava. Continue investigando. Agora, mais do que nunca, precisamos de provas concretas. Desligou o telefone e ficou parado por um momento, olhando para o céu encoberto. A brisa do fim da tarde trouxe um arrepio. Ele voltou o olhar para Lívia, que ainda estava sentada sob a árvore, distraída. O pingente prateado continuava balançando em seu pescoço, como se esperasse o momento certo para revelar toda a verdade. Eduardo sabia que o abismo entre o passado e o presente estava prestes a ser cruzado, e quando isso acontecesse, nada seria como antes. O entardecer tomava conta da mansão Monteiro, pintando o céu com tons alaranjados e lilazes. Eduardo caminhava lentamente pelo corredor principal, absorvido pelos pensamentos. As revelações do detetive Jorge ecoavam em sua mente, como um martelo batendo sem parar. 2 mulheres no estacionamento do orfanato. Uma voz suplicante. Um carro com a placa de Regina. Cada novo detalhe acrescentado ao quebra-cabeça tornava a situação mais sombria. Não bastava saber que Regina estava envolvida. Agora ele precisava entender até onde sua irmã havia ido para destruir o que restava de sua família. Parou diante da porta do escritório e, com um suspiro profundo, girou a maçaneta. A sala permaneceu exatamente como ele a havia deixado. Organizada, mas impregnada de lembranças. A foto de Elisa emoldurada sobre a mesa. O porta-retratos de prata e, logo abaixo, o cofre embutido na parede. Eduardo olhou para a imagem da filha por longos segundos. O sorriso inocente dela parecia clamar por justiça. Ele sabia que não poderia esperar mais. Com passos decididos, foi até o cofre e digitou a senha. Um leve clique ecoou, e a porta metálica se abriu. Dentro, havia uma pequena caixa de madeira escura. Ele a pegou com cuidado. Aquela caixa guardava o que restara do que um dia foi a vida perfeita que ele perdeu. Abriu a tampa devagar. Ali estavam objetos de Elisa, uma pulseira de contas coloridas, um pequeno caderno de desenhos infantis e, o que mais chamava a atenção, um diário de capa vermelha. Eduardo passou os dedos pela superfície desgastada do diário. Tinha medo de abri-lo. Era um portal direto para um passado doloroso. Respirou fundo e folheou as primeiras páginas, escritas com a letra infantil de Elisa. Pequenos relatos do cotidiano, desenhos simples, mas uma folha amarelada, quase no final do diário, chamou sua atenção. A escrita era diferente, tremida, parecia ter sido feita com pressa. Papai, hoje ouvi a tia Regina dizer que vamos passear. Ela parecia brava. Disse que eu precisava desaparecer para que as coisas voltassem ao normal. Não entendi. Ela disse que papai não precisava mais de mim. Estou com medo. Mas ela disse que vai ficar tudo bem. Vou levar o meu colar da borboleta. Assim o papai pode me encontrar quando eu voltar. Eduardo sentiu o chão sumir sob seus pés. Sua respiração falhou. As palavras de Elisa, inocentes, revelavam uma verdade devastadora.
Regina não apenas esteve envolvida no desaparecimento. Ela havia levado Elisa. Planejou tudo. As mãos de Eduardo tremiam. O diário caiu sobre a mesa com um baque surdo. Ele se sentou na poltrona de couro, a mente girando. Agora não restava mais dúvida. Regina era a responsável. Ela havia traído o único laço familiar que ele tinha, condenando Elisa a anos de incertezas e dor. O celular vibrou no bolso, arrancando-o de seus pensamentos. Ao atender, ouviu a voz de Jorge. Senhor Monteiro, tenho informações novas. A placa do carro que encontramos está registrada em nome de Regina, mas descobri que na semana do desaparecimento de Elisa, ela esteve em uma clínica psiquiátrica no interior. Uma clínica. Eduardo franziu a testa. Regina nunca mencionou isso. Justamente, ela ficou internada lá por 3 dias. E sabe o que é mais estranho? A clínica fechou logo depois, sem explicação. Eduardo ficou em silêncio. Um plano começou a se formar em sua mente. Vou até Regina. Se ela acha que pode esconder isso, está enganada. Desligou o telefone antes que Jorge pudesse responder. A noite já havia caído, quando Eduardo chegou à cobertura de Regina. A fachada do prédio era moderna e luxuosa. Exatamente como a irmã gostava, o porteiro o reconheceu imediatamente e permitiu sua entrada. Ao subir no elevador, Eduardo sentiu a raiva ferver em suas veias. Não havia mais espaço para dúvidas. Regina o havia enganado por quase 2 décadas, roubando dele a única coisa que realmente importava. A porta do apartamento se abriu assim que ele bateu. Regina estava lá, com um vestido elegante e um sorriso forçado. Eduardo, que surpresa! Surpresa! Ele a encarou com frieza. Acho que você já esperava por mim. O sorriso dela vacilou, mas logo foi substituído por uma expressão cínica. Entre, querido. Vamos conversar. Eduardo entrou sem dizer uma palavra. A sala estava impecável, decorada com móveis caros e obras de arte. Mas nada ali conseguia disfarçar o ar de falsidade que pairava no ambiente. Vou direto ao ponto, disse Eduardo, virando-se para encará-la. A placa do carro, o orfanato, a doação. Agora descobri sobre a clínica psiquiátrica. Quer me explicar o que estava fazendo lá na semana em que Elisa desapareceu? Regina ficou em silêncio por alguns segundos. Sua expressão endureceu. Você realmente não entende, não é? Entender o quê? O quanto eu sempre fui a sombra. Você, o herdeiro perfeito, Elisa, a princesinha adorada. E eu? Apenas um detalhe. Isso não justifica nada. Eduardo explodiu. Você tirou minha filha de mim. Regina o encarou, os olhos frios. Elisa estava no caminho. Você precisava focar na empresa. E ela? Bem, ela era um obstáculo. Eduardo deu um passo à frente, com o rosto contraído de ódio. Onde ela ficou todo esse tempo? Onde você a escondeu? Regina sorriu. Um sorriso vazio. Você realmente acha que ela está pronta para a verdade? As palavras dela ecoaram na sala silenciosa. Eduardo sentiu a respiração falhar. Do que está falando? Regina se aproximou devagar, a voz em tom baixo e ameaçador. Há coisas que você não sabe. Coisas que podem destruir vocês dois. Eduardo ficou paralisado. Por um momento, o mundo pareceu girar ao redor dele. O que mais Regina estava escondendo? O silêncio que se instalou após as últimas palavras de Regina parecia sufocante. Eduardo ficou parado, o coração acelerado, enquanto tentava processar o que acabara de ouvir. Há coisas que você não sabe. Coisas que podem destruir vocês dois. Aquela frase ecoava em sua mente, repetindo-se como um aviso sombrio. Do que você está falando? Eduardo exigiu, a voz tensa, quase rouca. Que coisas? Regina caminhou lentamente até a imensa janela da sala, de onde se via a cidade iluminada. Ela cruzou os braços, respirando fundo, antes de se virar para ele com um sorriso amargo. Você acha que Elisa simplesmente desapareceu? Que tudo foi um plano simples para tirá-la do caminho? Ela deu uma risada curta, sem humor. As coisas são muito mais complicadas do que você imagina. Pare com esses jogos. Regina! Eduardo avançou um passo, os punhos cerrados. Chega de me fazer perder tempo. Se você tem algo a dizer, diga agora. Regina o encarou, os olhos frios.
mas havia um brilho diferente ali, quase um toque de arrependimento. Você acha que sempre teve o controle de tudo, Eduardo? Sempre achou que era o único capaz de comandar a família, de proteger todos, mas sua arrogância custou caro. Elisa pagou o preço. Eduardo sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O que você fez com ela? Regina sorriu, um sorriso triste, e caminhou até um bar próximo, onde serviu uma dose generosa de uísque. Tomou um gole e, sem encará-lo, continuou. Eu não pretendia que fosse assim. Naquela noite eu só queria assustá-la, afastá-la por um tempo, para que você percebesse o quanto dependia de mim. Mas tudo saiu do controle. Eduardo se aproximou lentamente, o rosto pálido. Continue. Levei Elisa até a clínica. Regina confessou. A ideia era simples. Ela ficaria lá por alguns dias. Sob outro nome, depois a devolveríamos. Você aprenderia que não pode simplesmente ignorar sua família. Você sequestrou minha filha. Eduardo explodiu, a voz reverberando pela sala. Ela tinha 4 anos, Regina. Você a deixou sozinha, com estranhos. Você não entende, Regina gritou de volta, finalmente deixando cair a máscara de frieza. Eu fiz isso porque você me deixou sem escolha. Sempre foi sobre você e ela. Nunca houve espaço para mim. O ambiente ficou pesado. Eduardo sentiu um gosto amargo na boca. Mas havia algo que ainda não fazia sentido. E depois, ele perguntou, a voz mais baixa, mas cheia de raiva contida. O que aconteceu depois? Regina desviou o olhar, olhando novamente para a cidade lá fora. No segundo dia, quando fui buscá-la, ela havia sumido. A clínica disse que ela escapou durante a noite. As buscas começaram, mas... Ela fez uma pausa, respirando fundo. Eu soube que ela havia sido encontrada perto de uma estrada e levada para um orfanato. Eduardo sentiu o ar escapar de seus pulmões. Lívia, era ela. Você sabia onde ela estava e não me contou. A voz dele falhou, cheia de incredulidade. Por que não me disse? Regina virou-se devagar, agora sem máscaras. Porque você não merecia tê-la de volta. Você nunca me ouviu, nunca viu o que eu passei. E quando percebi o quanto era fácil apagá-la da sua vida, continuei com o plano, com o tempo. Todos esqueceriam, até você. Eduardo levou as mãos à cabeça, sentindo o peso de quase 20 anos de sofrimento desmoronar sobre ele. As mãos tremeram. Ele se apoiou na parede, lutando para não perder o controle. Você destruiu nossas vidas. A voz dele saiu em um sussurro. Regina se aproximou lentamente. Mas agora ela está aqui. Não está, trabalhando no seu jardim, sem saber quem é. Talvez seja melhor assim. Eduardo ergueu o olhar, agora cheio de ódio. Ela vai saber. E você vai pagar. Antes que Regina pudesse responder. O celular de Eduardo vibrou. Era Jorge. Ele atendeu com a voz trêmula. Jorge, Senhor Monteiro, precisamos conversar agora. O que houve? Consegui os registros da clínica e... há algo que o senhor precisa ver com os próprios olhos. Eduardo olhou fixamente para Regina antes de responder. Estou a caminho. Desligou o telefone e deu um último olhar à irmã. Isso ainda não acabou. Regina permaneceu em silêncio, mas um leve sorriso se formou em seus lábios. Cuidado com o que deseja descobrir, Eduardo. Algumas verdades podem ser mais dolorosas do que você imagina. Eduardo saiu sem responder. O elevador o levou até o térreo, mas sua mente estava longe. Cada passo o levava mais próximo da verdade, e ele estava determinado a enfrentá-la. Por mais dolorosa que fosse, ao entrar no carro, o rosto de Lívia surgiu em sua mente. O sorriso dela, o olhar carregado de uma tristeza inexplicável. Ele estava prestes a descobrir tudo, e quando o fizesse, nenhuma mentira poderia apagar a verdade. O caminho até o escritório de Jorge pareceu interminável. Eduardo dirigia com as mãos trêmulas sobre o volante. Sua mente, um turbilhão de lembranças e revelações recentes. Tentava processar o que Regina havia confessado. Ela havia sequestrado Elisa. Durante todos aqueles anos, sua irmã manteve o segredo, deixando-o afundar em culpa e desespero. E pior, permitiu que sua filha crescesse longe dele, sem sequer saber quem realmente era. Cada quilômetro percorrido aumentava a angústia. As luzes da cidade passavam borradas pela janela do carro, mas Eduardo mal percebia. Só conseguia pensar em Lívia. Ou melhor, Elisa. Ela estava ali o tempo todo, trabalhando em seu jardim,
convivendo com ele sem saber do laço que os unia. Finalmente, estacionou em frente ao prédio discreto onde Jorge mantinha seu escritório. Desceu do carro rapidamente, ignorando o porteiro que o cumprimentou. Subiu as escadas com passos firmes e abriu a porta sem bater. Jorge estava ali, debruçado sobre uma mesa coberta de documentos, quando viu Eduardo. Levantou-se imediatamente. Senhor Monteiro? Sua expressão estava tensa. Eu sabia que o senhor viria rápido. O que você descobriu? Eduardo foi direto ao ponto. Jorge indicou a cadeira em frente à mesa, mas Eduardo permaneceu em pé. Precisava das respostas. Agora, depois de conseguir os registros da clínica psiquiátrica, encontrei algo inesperado. Jorge puxou um envelope pardo e o colocou sobre a mesa. Estes documentos estavam arquivados com o nome da sua irmã. Mas o conteúdo? Bom, é melhor o senhor ver. Eduardo pegou o envelope com mãos firmes, mas sentiu o coração disparar. Retirou os papéis e começou a folheá-los. Relatórios médicos, anotações de psicólogos, prescrições, tudo parecia normal, até que um documento em especial chamou sua atenção. Era um relatório datado exatamente 1 semana após o desaparecimento de Elisa. Paciente trazida sob o nome de Regina Monteiro, mas identificada como Elisa Monteiro, após verificação de dados biométricos, diagnóstico inicial, trauma profundo, amnésia dissociativa, a paciente não se lembra de sua identidade ou de eventos relacionados ao trauma, recomenda-se reabilitação e terapia gradual. Eduardo sentiu o mundo girar. Sua visão turvou por um instante, e ele precisou se apoiar na mesa. Isso não pode ser. A voz dele saiu fraca, quase um sussurro. Eu revisei tudo, disse Jorge, a voz calma, mas grave. Elisa foi internada lá, sob o nome da sua irmã, durante anos. A clínica manteve registros falsos, financiados por doações anônimas, e Regina, bem, ela foi a responsável. Eduardo levou as mãos à cabeça. As peças finalmente se encaixavam. Elisa não havia apenas sido abandonada em um orfanato. Regina a manteve em uma clínica, longe do mundo, manipulando tudo para que ninguém soubesse. Quando a clínica fechou, Elisa, ou Lívia, foi deixada à própria sorte, sem memória, com apenas o pingente prateado como vestígio de sua verdadeira identidade. Ela a escondeu todo esse tempo. Eduardo murmurou. Meu Deus. Jorge aproximou-se, colocando uma mão firme sobre o ombro de Eduardo. A boa notícia é que ela está aqui agora. Perto do senhor. Eduardo ergueu o olhar. Mas ela não sabe quem é. Não. E talvez seja difícil para ela acreditar. Eduardo recostou-se na cadeira, o olhar perdido nos documentos. Elisa, sua Elisa, cresceu sem saber quem era, sem lembrar do pai, tudo por causa da ambição de Regina. O silêncio foi quebrado quando o celular de Eduardo vibrou. Ao olhar a tela, sentiu um calafrio. Era Regina. Ele atendeu. A voz firme apesar do turbilhão de emoções. O que você quer? Eduardo, querido. A voz de Regina estava surpreendentemente calma. Imagino que Jorge já tenha lhe mostrado tudo. Você é um monstro. Eduardo apertou o telefone com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Como pôde fazer isso? Fiz o que precisava ser feito. A voz dela soou fria. Você vai entender logo. Eu vou contar a ela. Vou contar tudo. Do outro lado da linha, um leve riso. Eu esperava que dissesse isso, mas... Eduardo, eu aconselharia cautela. Algumas verdades podem ser letais. A ligação foi encerrada antes que Eduardo pudesse responder. Jorge o encarou, preocupado. O que ela disse? Que algumas verdades podem ser letais. Eduardo repetiu as palavras lentamente, digerindo cada uma delas. Jorge franziu a testa. Acha que ela está ameaçando o senhor? Eduardo se levantou. Ela não me assustaria tão facilmente, mas estou convencido de uma coisa. Ela não vai parar. O detetive assentiu. O que pretende fazer? Eduardo respirou fundo, os olhos fixos nos documentos espalhados sobre a mesa. Vou contar a verdade a Elisa. Hoje, não posso esperar mais. Jorge hesitou. Tem certeza? E se Regina estiver planejando algo? Deixe que ela tente, Eduardo disse, com uma firmeza que ele mesmo não sabia que possuía. Não vou perder minha filha de novo. Enquanto Eduardo deixava o escritório,
O céu da noite começava a se fechar. As ruas de São Paulo pareciam mais escuras do que o habitual. Dentro do carro, com os documentos ao lado, ele se preparava para o momento mais difícil de sua vida. Contar a verdade, enfrentar o passado e, finalmente, reconstruir o futuro. A mansão Monteiro estava silenciosa quando Eduardo chegou. A noite havia se instalado de vez, trazendo consigo um vento frio que parecia anunciar uma mudança inevitável. Ele estacionou o carro e permaneceu por um momento com as mãos sobre o volante. Encarando a entrada iluminada da casa, os documentos no banco do passageiro, contendo toda a verdade, pareciam pesar toneladas. Respirou fundo. A cada batida do coração, sentia a responsabilidade esmagadora do que estava prestes a fazer. Lívia, ou Elisa, estava lá dentro, vivendo uma vida construída em cima de mentiras. Ele estava num passo de revelar tudo, mas não conseguia deixar de se perguntar. E se ela não quisesse acreditar? Com passos firmes, atravessou o jardim. A luz da varanda estava acesa. Através da janela da sala, avistou Lívia sentada no sofá, lendo um livro. O pingente prateado pendia em seu pescoço. Balançando suavemente, Eduardo parou por um momento, observando-a em silêncio. O rosto dela, tão sereno, carregava traços que ele jamais esqueceu. Era a filha dele. Bateu levemente à porta, e Lívia levantou o olhar, surpresa, mas com um sorriso gentil. Senhor Monteiro. Ela se levantou e caminhou até a porta. Que bom vê-lo. Achei que já tivesse se recolhido. Eduardo tentou sorrir, mas o nervosismo transparecia. Podemos conversar? O sorriso dela vacilou. Ela assentiu e o conduziu até a sala. Claro, aconteceu alguma coisa. Eduardo sentou-se à frente dela, o envelope contendo os documentos repousando sobre a mesa. Ficou em silêncio por um momento, observando a jovem que ele havia procurado por quase 2 décadas. Lívia, o que eu tenho para te dizer não é fácil. Na verdade, é a conversa mais difícil da minha vida. Ela franziu a testa, preocupada. O que houve? Ele olhou para o envelope, depois para ela. Você já me contou que cresceu sem saber de onde veio, que foi deixada em um orfanato, com esse pingente como única lembrança. Ela segurou o colar instintivamente, olhando para o pingente com um sorriso triste. Sim, sempre me perguntei quem teria me dado. Eduardo respirou fundo, sentindo o peso das palavras que estava prestes a pronunciar. Esse pingente... Fui eu quem te deu. O sorriso dela desapareceu. Como assim? Porque você é minha filha? O silêncio que se seguiu foi sufocante. Lívia arregalou os olhos, recuando levemente no sofá. O quê? Seu nome verdadeiro é Elisa Monteiro. Eduardo se inclinou para a frente. Você é minha filha. Ela balançou a cabeça, confusa. Não pode ser. Deve haver algum engano. Eu entendo que seja difícil de acreditar. Eduardo empurrou o envelope em direção a ela. Aqui estão os documentos que provam isso. Registros da clínica onde você foi levada, laudos médicos, tudo. Lívia olhou para o envelope como se ele fosse uma armadilha. Hesitou antes de abri-lo. As mãos tremiam enquanto folheava os papéis. Seus olhos se fixaram em uma foto antiga. Ela, ainda criança, no colo de Eduardo. Ela levou a mão à boca. Isso não pode ser verdade. Eu procurei por você todos esses anos. A voz de Eduardo falhou. Mas sua tia, Regina, manipulou tudo. Ela fez com que você desaparecesse da minha vida. Lívia olhou para ele, as lágrimas se formando em seus olhos. Regina? Sim, ela planejou tudo. E você? Você foi levada para longe de mim. Ela se levantou abruptamente, afastando-se. Isso é loucura. Por que eu acreditaria nisso? Porque agora? Eduardo se levantou também, mas manteve distância. Porque é a verdade. Você sempre se perguntou de onde veio. Eu estou te dizendo. Você é minha filha, Elisa. E eu não vou deixar que ninguém te afaste de mim novamente. Lívia passou a mão pelos cabelos, andando de um lado para o outro. Isso não faz sentido. Eu teria lembranças. Ela parou e segurou o pingente com força. Esse colar, você disse que foi você quem me deu. Eduardo se aproximou devagar. Sim, no dia em que você desapareceu, está gravado atrás. Sempre juntas, papai. Ela virou o pingente e, ao ver a inscrição, soltou um suspiro trêmulo.
Eu sempre li isso, mas nunca entendi. As lágrimas escorreram por seu rosto. Eduardo hesitou por um instante, mas movido pelo instinto de pai, estendeu os braços. Eu sei que é difícil, mas estou aqui agora e não vou a lugar nenhum. Lívia olhou para ele ainda em choque. Após alguns segundos de hesitação, ela deu um passo à frente e caiu nos braços dele. Eduardo a abraçou com força, sentindo o corpo dela tremer. Eu te procurei todos esses anos, sussurrou ele, e nunca desisti de te encontrar. Lívia soluçou, enterrando o rosto no peito dele. Eu não sei o que sentir. Não precisa saber agora. Só precisa saber que eu estou aqui. O abraço dele se prolongou, carregado de anos de ausência, dor e saudade. Mas naquele momento, algo começou a se curar. No entanto, enquanto pai e filha se reconectavam, longe dali, Regina observava tudo de um carro estacionado a uma curta distância da mansão. O sorriso frio em seus lábios indicava que a história estava longe de terminar. A manhã seguinte nasceu cinzenta, com nuvens carregadas que ameaçavam desabar a qualquer momento. Eduardo sentia que o clima refletia perfeitamente o que se passava dentro dele. Passara a noite em claro, sentado na poltrona do escritório, revivendo cada momento do dia anterior, a revelação, as lágrimas de Elisa, o abraço que finalmente aconteceu depois de 19 anos de ausência. Mas mesmo com aquele momento tão esperado, um receio ainda pairava. Elisa, ou melhor, Lívia, estava confusa. Ele podia ver nos olhos dela. A verdade havia caído sobre ela como uma avalanche. E ele sabia que, por mais que desejasse, não poderia apressar o processo de aceitação. O som de passos leves o tirou de seus pensamentos. Virou-se e a viu parada na porta. Ela vestia roupas simples, o cabelo preso em um coque desajeitado. Nos dedos, ainda brincava com um pingente prateado, como se fosse um amuleto capaz de protegê-la do turbilhão de emoções. "Bom dia", disse ela, a voz baixa. "Bom dia." Eduardo tentou sorrir, mas o cansaço era visível em seu rosto. Conseguiu descansar. Ela deu de ombros e entrou lentamente no escritório, os olhos passeando pelas estantes de livros e pelos quadros na parede. Difícil dormir com tanta coisa na cabeça. Eduardo se levantou, hesitante. "Quer conversar?" Lívia se aproximou da janela e olhou para o jardim, onde o vento balançava suavemente as folhas. "Eu passei a noite inteira tentando lembrar, alguma memória, qualquer coisa, mas nada vem." Eduardo aproximou-se com cuidado, respeitando o espaço dela. "Não precisa forçar. A memória pode voltar quando você menos esperar. E se nunca voltar?" Ela virou-se para ele, os olhos cheios de incerteza. "E se eu nunca conseguir acreditar de verdade?" Eduardo sentiu o coração apertar. "Acreditar não precisa acontecer de uma vez. Podemos construir isso juntos." Um dia de cada vez, Lívia desviou o olhar, apertando o pingente contra o peito. E Regina, o nome da irmã soou como um golpe. Eduardo suspirou, passando a mão pelos cabelos. "Ela não vai mais te machucar." "Mas por quê?" A voz dela falhou. "Por que ela faria isso comigo?" Eduardo queria ter uma resposta simples, mas não tinha. As motivações de Regina iam além da compreensão. Regina sempre foi ambiciosa. Ela acreditou que, tirando você da minha vida, teria acesso a tudo o que desejava. Lívia balançou a cabeça, dando uma risada amarga. "Parece tão absurdo viver tudo o que vivi, crescer acreditando que não pertencia a lugar nenhum, por causa da ambição de alguém." Antes que Eduardo pudesse responder, o toque do celular interrompeu o momento. Ao ver o nome de Jorge na tela, atendeu de imediato. "Jorge, Senhor Monteiro, precisamos conversar." Agora, Eduardo sentiu um calafrio percorrer sua espinha. "O que houve?" "Regina, ela desapareceu." "Como assim? Desapareceu?" "Ela não foi vista desde ontem. Os funcionários disseram que ela saiu apressada e não voltou. E tem mais uma coisa." A voz de Jorge soou mais tensa. "Recebi um telefonema anônimo. Disseram que Regina está planejando algo." Eduardo fechou os olhos, sentindo a raiva e o medo crescerem dentro dele. "Continue procurando. Ela não pode ter ido longe." Desligou o telefone e voltou-se para Lívia, que o encarava, preocupada. "O que aconteceu?" "Regina sumiu." O olhar de Lívia se encheu de apreensão. "Você acha que ela pode..."
Eu não sei, interrompeu Eduardo, a voz grave. Mas conheço minha irmã. Ela não vai aceitar perder. Lívia mordeu o lábio inferior, visivelmente abalada. Ela ainda pode tentar alguma coisa. Eduardo aproximou-se, segurando as mãos dela. Eu prometo. Não vou deixar que ela te machuque. Mas por dentro, Eduardo sentia um pressentimento sombrio. Regina sempre foi imprevisível. Se estava disposta a sequestrar Elisa anos atrás, o que impediria que ela tentasse algo ainda mais perigoso? Agora, o dia passou arrastado, Eduardo reforçou a segurança da mansão e Jorge mantinha contato constante, mas nenhuma notícia concreta surgia. Cada hora sem respostas aumentava a tensão, ao anoitecer. Eduardo caminhava inquieto pelo escritório quando ouviu um barulho vindo da entrada. Um entregador, vestindo um boné e uma jaqueta larga, parou em frente à porta com um envelope preto em mãos. Eduardo apressou-se em recebê-lo. Isso é para o senhor, disse o homem, entregando o envelope antes de se afastar apressadamente. Eduardo fechou a porta e encarou o envelope. Nenhuma identificação, nenhuma marca, apenas o papel negro e o peso do mistério. Abriu-o com mãos trêmulas. Dentro, havia uma única folha dobrada. Ao desdobrá-la, o coração de Eduardo quase parou. Se quer sua filha de volta, venha sozinho, sabe onde me encontrar. A caligrafia era inconfundível. Regina. Eduardo sentiu o mundo desabar novamente. Sua respiração ficou ofegante. Olhou para o andar de cima, onde Lívia estava, alheia ao que acabara de acontecer. Ela estava ali, perto, e mais uma vez, em perigo. Mas dessa vez, Eduardo jurou para si mesmo. Não deixaria Regina vencer. A noite caía pesada sobre São Paulo. As luzes da cidade mal conseguiam perfurar o nevoeiro denso que envolvia as ruas. Eduardo segurava o bilhete preto com força, os olhos fixos nas palavras que pareciam queimar em sua mente. Se quer sua filha de volta, venha sozinho. Sabe onde me encontrar. As letras de Regina dançavam diante dele, trazendo de volta o medo que pensou ter superado. O relógio da parede marcava pouco depois das 10 da noite. O som dos ponteiros parecia mais alto do que o normal. Eduardo sabia exatamente aonde Regina queria que ele fosse. A antiga casa de campo da família Monteiro, localizada nos arredores da cidade, um lugar que há anos estava abandonado, repleto de lembranças que ele preferia esquecer. Respirou fundo, tentando controlar o nervosismo. Não podia envolver a polícia. Sabia disso. Regina era imprevisível e perigosa. Qualquer movimento errado poderia colocar Elisa, Lívia, em risco. Olhou para o andar de cima, onde a filha descansava, ainda confusa com toda a revelação do dia anterior. Ela não fazia ideia do que estava prestes a acontecer. Pegou o celular e enviou uma mensagem rápida para Jorge. Vou encontrá-la. Se não voltar até o amanhecer, você saberá onde me procurar. Guardou o telefone no bolso e, sem fazer barulho, saiu da mansão. O ar noturno estava frio e cortante. Eduardo dirigiu em silêncio, cada quilômetro aumentando a tensão em seu peito. A estrada para a casa de campo era estreita e sinuosa, cercada por árvores que pareciam sombras ameaçadoras na escuridão. Quando finalmente estacionou em frente ao portão enferrujado, ficou parado por um momento, olhando para a construção antiga. A casa estava coberta de trepadeiras, as janelas quebradas refletindo a pouca luz da lua, um cenário perfeito para o desfecho de uma história marcada por dor e traição. Empurrou o portão, que rangeu alto, quebrando o silêncio da noite. Cada passo que dava em direção à entrada da casa fazia o coração bater mais forte. A porta da frente estava entreaberta. Eduardo a empurrou devagar, e ela se abriu com um rangido arrastado. O interior da casa estava mergulhado em sombras. O cheiro de madeira velha e umidade pairava no ar. Ele avançou com cautela. Os sentidos em alerta, as lembranças da infância vieram à tona. Dias felizes que pareciam pertencer a outra vida. Regina, chamou, a voz ecoando pelas paredes vazias. Estou aqui. O silêncio respondeu por alguns instantes, até que uma voz familiar, fria e calculista, cortou o ar, sempre pontual. Meu querido irmão. Regina surgiu no topo da escada, vestida de preto. Os cabelos loiros estavam soltos, caindo sobre os ombros, e o rosto trazia um sorriso enigmático. Onde ela está? Eduardo exigiu.
dando um passo à frente. Regina desceu lentamente os degraus, cada passo ressoando como um relógio que contava o tempo até o inevitável confronto. E tão impaciente, sempre foi assim. Mas você vai vê-la, afinal foi para isso que veio, não? Pare com esses jogos, Regina. Eduardo gritou, a raiva finalmente rompendo a calma forçada. Diga onde ela está. Regina parou a poucos metros dele, o sorriso desaparecendo. Você sempre achou que era o herói dessa história. Não é? O irmão perfeito, o pai ideal. Mas a verdade, Eduardo, é que você é o verdadeiro culpado. Eduardo ficou imóvel, tentando decifrar o que ela queria dizer. Do que está falando? Regina riu, um som amargo e sem alegria. Você realmente acha que tudo foi sobre dinheiro, sobre inveja? Ela balançou a cabeça. Você nunca se perguntou por que eu a tirei de você. Eduardo sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Você queria a fortuna. Era isso? Não era. Ah, Eduardo. Ela se aproximou mais, até estar quase ao alcance dele. Não. A verdade é muito mais sombria. Antes que Eduardo pudesse reagir, uma porta se abriu no andar superior. Ele ergueu o olhar e prendeu a respiração. Lívia estava ali, mas algo estava errado. Ela parecia desorientada, os olhos vagos, como se estivesse em transe. Elisa! Eduardo gritou, avançando, mas Regina estendeu o braço, bloqueando o caminho. Nenhum passo, ou você a perde para sempre. Eduardo parou, o coração batendo descompassado. O que você fez com ela? Nada que você não tenha feito primeiro, respondeu Regina, com um sorriso sombrio. Você não percebe. Ela não se lembra de você porque foi melhor assim. Eu a protegi da verdade. Protegeu. Eduardo encarou a irmã, incrédulo. Você a roubou. Não, Eduardo, eu a salvei. Regina olhou para cima e Eduardo seguiu seu olhar. Lívia deu um passo hesitante em direção à escada. Diga a ele, querida. Regina incentivou. Diga a ele o que você se lembra. Lívia piscou algumas vezes, confusa. Eu lembro de gritos, disse a voz fraca. Uma discussão. Alguém chorando? Eduardo sentiu o chão sumir sob seus pés. Elisa, sou eu, seu pai. Estou aqui agora. Você mentiu para ela, Eduardo. Regina sorriu. Ela lembra da noite em que você a deixou, porque foi você quem a abandonou. Isso não é verdade, Eduardo gritou. Não. Regina se virou para Lívia. Querida, lembre-se. Quem estava lá, na casa, gritando com seu pai? Quem segurava sua mão enquanto ele dizia que você tinha que ir? Lívia parou no topo da escada, os olhos arregalados. Você, ela sussurrou, olhando de um para o outro. Quem estava lá? Eduardo olhou para a filha, sentindo o desespero crescer. Elisa, não escute ela. Mas antes que pudesse fazer mais alguma coisa, Regina sorriu e sussurrou. A verdade dói, irmão. Prepare-se. Lívia deu mais um passo. O ar ficou pesado. O momento que mudaria tudo havia finalmente chegado. O silêncio dentro da antiga casa de campo era sufocante. A tensão parecia ter congelado o ar. Enquanto Eduardo observava, sem respirar, cada movimento hesitante de Lívia no topo da escada, ela os encarava com os olhos arregalados, as mãos trêmulas segurando o corrimão, como se a qualquer momento fosse desabar. A escuridão da casa se tornava mais densa, e o vento lá fora batia contra as janelas, criando um som que parecia um aviso sombrio. Regina mantinha um sorriso vitorioso nos lábios, mas seus olhos frios traíam a ansiedade que escondia. Ela sabia o que estava fazendo. Cada palavra cuidadosamente escolhida para plantar a dúvida na mente de Lívia. E Eduardo sabia que, se não reagisse rápido, a irmã poderia vencê-lo mais uma vez. Elisa, não a ouça. Eduardo subiu um degrau, estendendo a mão para a filha. Ela está mentindo. Sempre mentiu. Lívia recuou um passo, a confusão estampada em seu rosto. Não, eu me lembro. Sua voz era fraca, quase um sussurro. Gritos, uma discussão. Alguém dizia que eu precisava ir. E ela engoliu em seco, os olhos marejados. Era você. Eduardo sentiu o mundo desabar sob seus pés. Não, Elisa, isso não é verdade. Regina soltou uma risada baixa, satisfeita. Oh, querido irmão, ela se lembra. A mente pode tentar proteger.
Mas algumas verdades são fortes demais para serem esquecidas. Você está manipulando ela. Eduardo se virou para a irmã, o rosto contorcido pela fúria. Sempre fez isso. Não seja patético. Regina rebateu, erguendo o queixo. Você quer que ela acredite em você? Então conte a verdade. Diga o que realmente aconteceu naquela noite. Eduardo balançou a cabeça. Desesperado. Ela está distorcendo tudo, Elisa. Eu nunca te abandonaria. Eu passei todos esses anos procurando por você. Cada dia da minha vida foi consumido pela culpa de ter te perdido. Lívia apertou o pingente em seu pescoço. O brilho prateado parecia refletir os fragmentos de sua memória quebrada. Então por que eu me lembro de você dizendo... Ela parou, respirou fundo. É melhor assim. Eduardo congelou. O sangue pareceu deixar seu rosto. O quê? Regina deu um passo à frente, o sorriso ampliando. Ah, finalmente ela se lembra. Eduardo levou a mão à boca, os olhos vidrados. Sua mente foi lançada de volta àquela noite. Há 19 anos, os flashes vinham nítidos agora. A discussão, o choro de Elisa, o desespero, e então, sua própria voz, ecoando em sua cabeça. É melhor assim. Mas a lembrança não era completa. Algo estava faltando. Algo crucial. Não, Eduardo murmurou. Isso não pode ser. Lívia olhou para ele, buscando respostas. O que significa? O que você quis dizer com aquilo? Eduardo sentiu as pernas fraquejarem. Eu não sei. Claro que sabe. Regina gritou, perdendo por um momento o controle que tanto prezava. Diga a ela. Diga o que você fez nesse momento. Um barulho alto do lado de fora interrompeu a discussão. Todos ficaram imóveis. Eduardo se virou rapidamente em direção à janela. Faróis de carro. Jorge. A porta da frente foi aberta com força. Jorge entrou, ofegante, segurando uma pasta preta nas mãos. Senhor Monteiro, gritou. Precisa ver isso, agora. Regina empalideceu instantaneamente. Eduardo desceu correndo os degraus e agarrou a pasta das mãos do detetive. O que é isso? Os arquivos completos da clínica. Jorge falava depressa. A verdade está aqui. Eduardo abriu a pasta com mãos trêmulas. Dentro, diversos documentos médicos e relatórios. Mas o que o fez parar foi uma folha grampeada no topo, com letras destacadas. Relatório de internação de Elisa Monteiro. Diagnóstico: trauma emocional profundo. Ele leu cada linha, o coração acelerado, e finalmente encontrou o que mudava tudo. Paciente internada após episódio traumático envolvendo a morte de Camila Monteiro, mãe da criança. Paciente presenciou discussão intensa entre os responsáveis, resultando na morte acidental da mãe. Recomenda-se tratamento imediato devido ao bloqueio de memória e trauma dissociativo. Eduardo sentiu a pasta escorregar de suas mãos. A sala girou, sua respiração tornou-se curta. Não, sussurrou. Isso não pode ser verdade. Lívia desceu as escadas devagar, os olhos arregalados. Mãe, Regina recuou até a parede, pálida como um fantasma. Não, isso era para ficar enterrado. Eduardo caiu de joelhos no chão. As lembranças vieram como uma enxurrada. A discussão com Camila, o empurrão acidental, o som surdo da queda. Elisa, tão pequena, chorando no canto do quarto, sua própria voz, desesperada. É melhor assim. Ele dissera aquilo para si mesmo, convencendo-se de que escondê-la seria a única forma de protegê-la da verdade. Meu Deus! Eduardo ergueu o olhar para a filha. Elisa, Lívia ficou imóvel, o rosto banhado em lágrimas. Então foi isso você? Você estava lá. Eduardo tentou se levantar, estendendo a mão para ela. Elisa, me escuta. Eu nunca quis que isso acontecesse e eu tentei te proteger, Regina. Ainda encostada na parede, começou a rir. Uma risada quebrada, insana. Você a protegia de si mesmo, Eduardo. Sempre foi você o monstro da história. Lívia deu um passo para trás, recuando em direção à porta. Não, eu preciso sair daqui. Elisa, espera. Mas ela já havia saído pela porta, correndo noite adentro. Eduardo ficou ali, ajoelhado no chão, encarando o vazio da entrada. Agora, com toda a verdade exposta, ele percebia que talvez tivesse perdido a filha para sempre,
A madrugada envolvia a cidade em um manto espesso e silencioso. O céu, sem estrelas, parecia partilhar da escuridão que consumia o coração de Eduardo. Ele permanecia ajoelhado no chão da antiga casa de campo, sentindo o frio do piso contra a pele. Mas o verdadeiro gelo vinha de dentro. A porta escancarada deixava o vento noturno entrar, espalhando papéis e poeira pelo ambiente. Mas Eduardo mal percebia. Sua mente estava presa à última imagem de Elisa, ou Lívia, correndo noite adentro, com o rosto banhado em lágrimas e o olhar despedaçado. A verdade havia sido exposta, nua e crua, e agora ele estava ali, sozinho, tentando juntar os cacos. Jorge aproximou-se, hesitante. Senhor Monteiro, precisamos encontrá-la. Ela não está bem. Eduardo ergueu o olhar. Os olhos vermelhos e cansados refletiam a dor de um homem que carregava o peso de 2 grandes pecados: perder uma filha e agora perceber que a verdade que tanto buscou era mais dolorosa do que jamais imaginou. Ela não vai querer me ver, murmurou, quase para si mesmo. Não depois do que descobriu. Talvez não agora. Jorge respondeu com firmeza. Mas ela precisa de você. Você não pode desistir. Eduardo ficou de pé com dificuldade. Cada movimento carregado de exaustão e arrependimento. Limpou o rosto com as mãos e respirou fundo. Você tem razão. Não posso perdê-la de novo. Sem dizer mais nada, saiu da casa e entrou em seu carro. O motor rugiu ao ser ligado, mas Eduardo mal notou. Dirigiu pelas ruas desertas e frias da madrugada, sem destino certo. Cada esquina parecia familiar e estranha ao mesmo tempo. Cada semáforo, cada praça, cada rua estreita o fazia lembrar de Elisa pequena, de como ela adorava passeios noturnos para ver as luzes da cidade. O telefone tocou. Um número desconhecido. Eduardo atendeu de imediato. Alô? Senhor Monteiro. A voz do segurança da mansão soou tensa. A senhorita Lívia não voltou. Procuramos nos arredores, mas não há sinal dela. Eduardo fechou os olhos. Continuem procurando. Ela não pode ter ido longe. Desligou, e por um momento sentiu o desespero ameaçar tomá-lo. Mas foi então que se lembrou. A ponte. Elisa adorava aquela ponte quando criança. Sempre dizia que gostava de ver a cidade refletida na água. Sem pensar 2 vezes, fez uma curva brusca e acelerou em direção ao local. O vento gelado cortava o rosto dele quando parou o carro próximo à ponte. Seus olhos percorreram o local, buscando desesperadamente qualquer sinal, e então a viu. Lívia estava parada no meio da ponte, encostada no parapeito. O olhar fixo na escuridão do rio, a silhueta dela parecia tão frágil contra o cenário urbano que Eduardo sentiu o coração apertar. Desceu do carro devagar. Cada passo em direção a ela parecia pesar toneladas. Elisa. Ela não se virou. O vento balançava seus cabelos e o pingente prateado brilhava sob a luz fraca do poste próximo. Elisa, por favor, me escuta, eu disse. Meu nome é Lívia. Respondeu a voz baixa e sem emoção. Elisa morreu naquela noite. Eduardo parou a poucos metros dela. Sentia o abismo entre eles maior do que nunca. Não, filha. Você está viva. E eu estou aqui. Ela riu. Um som amargo que fez o peito dele doer. Você me abandonou. As palavras foram como uma punhalada. Eduardo sentiu as pernas fraquejarem. Mas se manteve firme. Eu pensei que estava te protegendo. Eu pensei que esconder a verdade te salvaria da dor. Mas eu errei. Ela se virou devagar. O rosto banhado em lágrimas, mas com uma expressão firme. Me salvar. Você me roubou de mim mesma. Eu cresci sem saber quem eu era. Sem saber de onde vim. Você tirou tudo. Eu sei. A voz de Eduardo falhou. E vou carregar esse erro para sempre. Mas não posso perder você de novo. E o que você quer agora? Ela cruzou os braços. Que eu simplesmente esqueça. Que eu aceite. Não. Eduardo deu um passo à frente. Eu só quero uma chance. Uma chance de te provar que, apesar de todos os meus erros, eu sempre te amei. Sempre. O vento soprou mais forte. E por um momento, o silêncio reinou. Lívia olhou para o rio novamente. Eduardo permaneceu imóvel, esperando. Sabia que a decisão era dela. Após o que pareceu uma eternidade, ela se afastou do parapeito e passou por ele.
Sem dizer uma palavra, Eduardo prendeu a respiração, mas ela parou ao lado do carro esperando. Vamos. Eduardo a seguiu, em silêncio, o coração batendo forte. A viagem de volta foi silenciosa. Ao chegarem à mansão, Lívia desceu do carro e ficou parada em frente à imponente construção. Nunca pensei que chamaria esse lugar de casa, disse, sem olhar para ele. Nem eu, Eduardo respondeu, parando ao lado dela. Mas talvez possamos recomeçar. Ela olhou para ele por um momento que pareceu eterno. Recomeçar, hein? Se você permitir. Após alguns segundos de silêncio, ela deu um leve aceno de cabeça. Vamos ver o que o amanhã traz. Eduardo sentiu as lágrimas surgirem, mas dessa vez eram diferentes. Eram de alívio, de esperança. Pai e filha entraram juntos na mansão. As feridas ainda estavam abertas, as mágoas ainda frescas. Mas pela primeira vez em 19 anos, Eduardo sabia que havia uma chance. E para ele isso era o suficiente.